Alô, boa tarde. Sejam bem-vindos ao SaaS WebEx. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ferramenta, a solução SaaS, chamada EAS, Educational Analytical Suite, uma solução focada, direcionada para instituições acadêmicas, com objetivo de ensino, pesquisa, um pouco esse tema. Quem vos fala aqui é Ricardo Galante, sou Spearhead e Analytics na área no SaaS e também trabalho na área de pré-vendas como consultor. Antes de nós começarmos a falar um pouquinho do EAS, eu vou fazer uma parte institucional, tá? Para passar uma visão geral do SaaS para vocês. O SaaS, na verdade, ele começou com ele veio de uma tese de mestrado do nosso presidente, Jim Goodnight, em 1966. Tá? Nessa época, então, o objetivo era resolver um problema acadêmico. A partir disso, o SaaS foi criado como empresa. Ele foi criado a partir dessa tese, mas usando essa tese com fins financeiros, o SaaS foi criado como uma instituição. Em 1976, o SaaS foi instituído como Statistical Analysis System. Hoje a gente não fala mais SaaS usando essas palavras, porque para não ficar muito vinculado ao SaaS, é uma ferramenta estatística. Apesar do SaaS ter vindo desse mundo, ter vindo desse universo, a gente procura usar mais as letras SaaS juntas ao invés de usar Statistical Analysis System. Mas, de uma forma geral, interessante como curiosidade. Aqui eu coloco as fotos do SaaS, do prédio inicial, do lado esquerdo, e do lado direito eu coloco uma foto da nossa sede em Cary, na Carolina do Norte. Aqui é a foto do Jim Goodnight, que é o nosso presidente, e o mestrando em questão que desenvolveu a tese. Com o passar do tempo, a partir de 1976, o SaaS foi desenvolvendo ferramentas e blocos de soluções para cada uma dessas ações, para a parte de acesso aos dados, gerenciamento, análise e apresentação. Ou seja, originalmente era uma tese de mestrado e com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo algumas ferramentas para cada um desses itens. Como curiosidade, eu coloco aqui a primeira tela de programação do SaaS, uma programação relativamente simples. Inclusive, por curiosidade, para quem trabalha com estatística, era uma análise de variância. O objetivo era fazer comparações entre canteiros agrícolas. De 1976 até 2014 ou 2015, muita coisa foi feita, houve muita evolução, e aqui eu coloco algumas telas. Essa tela é a tela do SaaS Enterprise Guide, inclusive ela faz parte do EAS, que eu vou falar daqui a pouquinho. Nós temos aqui o SaaS Enterprise Miner, uma ferramenta focada em mineração de dados, no ambiente de data mining, learning machine, onde você tem regressões, tem a parte de cluster e assim por diante. Essa aqui é uma ferramenta do SaaS focada para a projeção, a previsão, chamada SaaS Forecast Server. Nós temos duas ferramentas que eu coloco aqui por último, que são talvez as ferramentas mais novas, que é o SaaS Visual Analytics e o SaaS Visual Statistics. São ferramentas que permitem que você trabalhe no ambiente de memória, ou seja, memory, com uma quantidade gigantesca de informações e sem ficar preso à construção de tabelas. Ou seja, você pode, on the fly, criar as suas próprias visualizações, as suas próprias variáveis e assim por diante. Uma visão global do SaaS. O SaaS é líder na parte de BA, ou Business Analytics. Estamos há 38 anos no mercado, aproximadamente 13 mil funcionários no mundo todo. Estamos em 130 países, a maior empresa de capital fechado, e 25% da receita é reinvestida na própria empresa com pesquisa e desenvolvimento. Esse dado é bastante interessante, porque existe uma área específica do SaaS preocupada com a resolução de problemas da ferramenta. Então, é um dado relativamente importante. Aqui eu coloco os países onde o SaaS está localizado. No Brasil, nós estamos em 3 cidades. São Paulo, onde fica a sede do SaaS, Brasília e Rio de Janeiro. No Brasil, estamos há 18 anos, aproximadamente 200 funcionários, onde funcionam consultoria, treinamento, suporte técnico e área comercial. Atuação no mercado, 5 milhões de usuários no mundo, mais de 55 mil clientes e, falando um pouco da área acadêmica, mais de 1.000 universidades utilizam as ferramentas do SaaS para fins acadêmicos, para fins de pesquisa e assim por diante. SaaS Academics, qual que é a ideia do SaaS Academics? Na verdade, o SaaS Academics é um programa acadêmico, não é o EAS. O EAS faz parte desse bando de ações. O que ele fornece? Acesso ao software. Então, o SaaS oferece condições diferenciadas para pesquisadores, para instituições,
para alunos que estão fazendo doutorado, mestrado, para que eles utilizem as informações do SAS, para que eles utilizem as ferramentas do SAS. Existe um programa, que é o SAS Fellowship, que permite com que as teses sejam utilizadas em parceria. O SAS fornece a ferramenta e os pesquisadores podem trabalhar com essas ferramentas durante o estudo. Aqui eu coloco algumas características. O EAS, na verdade, é um dos pilares desse programa. Tá? Exatamente o que eu vou falar. É um conjunto de ferramentas que proporcionam um ferramental analítico muito interessante, tá? Principalmente para quem quer trabalhar com a parte de modelagem, a trabalhar com projeções usando séries temporais, por exemplo, análise de cluster e assim por diante. Onde você pode encontrar informações do SAS? Eu coloquei algumas ações, alguns locais onde você poderia encontrar. Eu coloquei comunidades analíticas. O mais imediato seria a própria comunidade do SAS, chamada SAS Universe Edition. Então, esse é o link onde você consegue se cadastrar e você vai ter acesso a uma rede social de pessoas que estão conversando sobre problemas analíticos usando o SAS. Coloquei o Facebook, a página do Facebook do SAS, o SAS Analytics. Essa página é uma página de uma rede social bastante interessante, que não é SAS, mas ela fala também sobre SAS. O objetivo dessa rede é falar de analítico de uma forma geral, chama analyticbridge.com. É bastante interessante. Você tem vários assuntos, várias comunidades para diferentes fins, mas todas focadas para a área analítica. Essa página é uma página da Universidade da Califórnia, onde você tem praticamente treinamentos do SAS. Ali você tem o acesso às bases de dados, o acesso aos códigos e o acesso aos outputs dos resultados do SAS, onde eles são descritos e são exemplificados. Esse último é a página no LinkedIn, tá, onde você tem acesso à comunidade do SAS dentro do LinkedIn, que é bastante interessante também. Agora o que eu vou fazer, eu vou demonstrar um pouquinho, vou falar um pouquinho da suíte, tá, dessa ferramenta chamada EAS, vou descrever e após isso eu vou fazer uma demonstração usando a própria ferramenta. O EAS é uma solução SAS, tá? Significa que quando nós falamos uma solução SAS, isso indica que não é uma ferramenta única, ela é composta por várias ferramentas, é uma série de ferramentas que compõem uma solução. Ela foi feita para ser utilizada com fins não comerciais. O objetivo dela é que ela seja usada basicamente para ensino e para pesquisa. Dentro dessa ferramenta, dentro dessa solução chamada SAS EAS, você tem a possibilidade de trabalhar com análise estatística, modelagem, a parte de forecast, ou seja, projeção usando séries temporais, econometria, pesquisa operacional, controle de qualidade, entre outros, como, por exemplo, a parte de análise de dados matriciais, tá? Cálculos matriciais, a possibilidade de você fazer manipulações de dados, de você gerar indicadores e assim por diante. Uma instituição, ao adquirir essa ferramenta, ela adquirindo, ou seja, ela licenciando essa ferramenta, automaticamente ela já tem acesso aos treinamentos de forma gratuita. Existem vários treinamentos muito interessantes do SAS que já são disponíveis. Entre eles, eu coloco alguns aqui que são bem interessantes, desde o ponto de vista básico até mais avançado. Você tem treinamentos de programação, envolvendo desde a parte do acesso aos dados, a parte de geração de indicadores, SQL, treinamentos em macro, tanto treinamentos básicos quanto avançados, treinamento de modelagem preditiva, ou seja, apesar de ser um treinamento usando o SAS, você tem modelos, a criação de modelos estatísticos, a criação de projeções utilizando essa ferramenta. Então você tem um treinamento focado em modelagem preditiva, só que a ferramenta que é utilizada é o SAS. E outras ferramentas, como o SAS Enterprise Guide e o SAS Enterprise Miner. Também você vai ter o acesso a treinamentos de ferramentas que trabalham no ambiente data mining. Caso você tenha interesse em adquirir essa solução ou queira saber mais informações, peço que, por gentileza, você entre em contato com ele nesse e-mail que eu coloco, marketingbrasil@sas.com, e ali você vai ter todas as informações, caso você tenha dúvidas. Ok?
O que eu vou fazer agora é uma demonstração relativamente simples, mas eu vou mostrar, usando o SAP Enterprise Guide, algumas ações que você pode fazer utilizando essa solução, o EAS. Então, um minutinho, já voltamos. O que vocês estão vendo na tela de vocês é o SaaS Enterprise Guide, que é a ferramenta principal dentro dessa solução EAS. Então, o que eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês, eu criei uma área chamada Bibliotecas e Manipulação, onde eu vou fazer algumas ações. Então, nessa parte de bibliotecas, eu criei um código SAS, onde eu vou simplesmente desenvolver uma biblioteca para que eu consiga trabalhar com os dados, com as tabelas SAS que já estão disponíveis. Tenho duas tabelas, uma tabela de clientes e uma tabela indicando os pedidos que esses clientes fizeram. E suponho que eu quisesse fazer algum tipo de manipulação com esses dados. Eu preciso das informações dos clientes, dos pedidos e dos produtos que esses clientes fizeram. Eu não tenho a informação dos produtos, então eu vou importar. Essa tabela ela vem de uma planilha em Excel, que eu vi aqui na importação de dados. Ela já está mapeada, tabela Products. Eu vou simplesmente trazê-la para o ambiente SAS. Então, ela originalmente é Excel, vou transformá-la em SAS. Aqui eu vou direcionar para qual planilha eu quero trabalhar. Nesse arquivo Excel nós temos duas, mas eu quero trabalhar com essa planilha. Se eu quisesse desmarcar alguma, eu poderia desmarcar aqui, mas eu quero importar todas ao mesmo tempo. Então, eu vou trazer todas. E aqui eu simplesmente finalizo o processo de importação. Agora eu tenho a informação completa, só que elas estão em tabelas diferentes, em tabelas separadas. Eu preciso fazer um relacionamento entre elas. Eu vou simplesmente marcar a primeira tabela, vou criar uma query, onde eu tenho todas as colunas presentes dessa tabela chamada Customers. Como o meu objetivo é fazer o relacionamento entre essas tabelas, eu vou fazer o join entre elas. Então eu vou adicionar as tabelas, que já estão mapeadas dentro do meu projeto. Eu seleciono as duas tabelas. E agora as tabelas que estão dentro do meu projeto, elas já estão dentro da minha query. Se eu vier aqui no Join Tables, eu consigo visualizar o relacionamento que existe entre elas. Caso fosse importante você mudar o tipo de relacionamento, se você quer Inner Join, Left Join, ou Full Outer Join, bastaria você clicar duas vezes nesse ícone e você teria essa informação. Nesse caso, eu quero usar exatamente o padrão, não quero mudar nada. E aqui eu seleciono as variáveis que me interessam. Ou seja, originalmente eu tinha 3 tabelas separadas e agora eu vou trabalhar com uma única tabela, sendo que eu busco somente as informações que me interessarem. Então, eu busco a informação do cliente, por exemplo, a faixa etária que o cliente faz parte. Aqui eu quero o tipo de pedido que ele fez, a quantidade de pedidos, o lucro associado, isso veio da minha segunda tabela. E aqui eu vou buscar as informações do produto. Produto, ali o identificador do produto e a categoria. Vou clicar aqui na opçãozinha Run. Nós vamos ter a tabela resultante, que veio exatamente das 3 tabelas separadas. Posso fazer algumas análises, e aqui eu já estou utilizando algumas técnicas de análise descritiva, onde eu venho aqui, por exemplo, nas tasks, e venho na parte de Describe, e vou fazer uma análise de frequência. Em relação, por exemplo, às faixas etárias desses clientes. Bem simples, mas aqui eu tenho a informação de quantas observações, ou seja, quantas linhas eu tenho para cada uma das faixas. A ordem alfabética que ele usou, a ordem que ele usou para organizar a saída dos dados não foi a ordem de frequência, foi a ordem a ordem alfabética, ou seja, do label. Suponha que você quisesse ordenar pela frequência, do maior para o menor. Bastaria você clicar aqui no Modify Task, você não precisa refazer todo o processo.
Você vem aqui, clica na opçãozinha Results e aqui você faz a alteração necessária. Vou marcar aqui para que ele ordene os dados de saída pela frequência descendente. Clico na opçãozinha Run. Ou seja, eu não preciso refazer todo o processo. Aqui eu vou ter basicamente a mesma visão, só que agora a visão ordenada de forma descendente. Aqui, olha, eu tenho do maior até o menor. Você poderia colocar outras informações, por exemplo, a categoria do produto junto também. Então aqui eu tenho a frequência associada às faixas etárias e a frequência associada às categorias de produto. O que nós temos aqui é bem interessante, mas suponha que eu quisesse analisá-las conjuntamente. Ou seja, eu quisesse analisar as categorias de produtos por faixa etária. Aqui eu não tenho como fazer isso nesse ambiente que nós estamos. Eu venho aqui no Modify, aliás, eu venho nas Tasks, vou selecionar a opçãozinha Describe e eu venho no Table Analysis. E aqui eu marco exatamente as variáveis que me interessam. As faixas etárias. E aqui a categoria dos produtos. Posso vir aqui na parte de tabelas e aqui é como se eu estivesse criando, como se fosse uma tabela dinâmica. Eu estou criando a visão que me interessa. Eu quero colocar as faixas etárias nas linhas, nas colunas e a categoria do produto nas linhas. Nas estatísticas de célula, eu marco o que eu quero que apareça. Então, suponha que nesse momento eu quisesse só a frequência das células, ou seja, só a frequência de cada cruzamento entre essas variáveis. Clico na opçãozinha Run. E ele vai me dar exatamente a frequência associada às categorias cruzando com as faixas etárias. Pensando do ponto de vista estatístico, eu poderia fazer um teste quadrado, por exemplo, para ver se existe alguma associação entre a categoria de produtos e as faixas etárias, usando a mesma task, usando esse mesmo ambiente. Eu poderia vir aqui no Modify Task, e aqui eu venho na parte associada às estatísticas de célula, e venho e marco aquilo que me interessar. Tenho vários testes associados que eu poderia utilizar caso fosse... se eu tivesse outras situações com esses cruzamentos, onde eu poderia testá-los. Vou colocar aqui simplesmente o teste quadrado de Pearson e reexecutar a mesma visão. Esse cruzamento vai ser o mesmo, só que agora ele vai testar estatisticamente, ele vai verificar se existe uma associação entre essas variáveis, usando o teste quadrado. Ou seja, bem simples o que eu fiz, eu não tive muito esforço, aqui eu já tenho alguns resultados relativamente interessantes. O que eu vou fazer agora é uma análise de regressão. Então, para ficar mais didático, mais visível, eu vou simplesmente minimizar essas duas áreas chamadas Process Flow, bibliotecas e manipulação, e vou criar um meu agora, em que não estava previamente criado. File, New, Process Flow. E aqui eu vou renomear. Para ficar também didático, eu vou clicar no Rename e vou colocar regressão. Ou seja, aqui eu tenho uma área nova que não existia e é onde eu vou desenvolver o meu modelo. A tabela que me interessa é uma tabela de produtos orgânicos, que ela já está aqui. Olha, eu vou simplesmente arrastá-la. Então é uma tabela onde eu quero desenvolver um modelo para tentar identificar qual é o comportamento, ou quais são as variáveis que indicam que uma pessoa é possível compradora ou não de um produto orgânico. Eu tenho meu Target By, que indica se a pessoa comprou ou não, 0 significa que ela não comprou e 1 significa que ela comprou, e várias variáveis associadas. Eu vou fazer uma análise que nós chamamos de Behavior Scoring, onde eu vou tentar identificar quais as variáveis que levam a pessoa a comprar. Suponho que eu tenha feito algumas análises, que eu estou simplesmente simulando uma situação de um modelo relativamente simples. Venho aqui nas tasks, regressão, e aqui eu vou optar pela regressão logística. Aqui eu digo para o guide quem é a minha variável resposta, vou colocar o Target By. As variáveis quantitativas, eu vou colocar o Promise Spend, ou seja, quanto que a pessoa já gastou e quanto tempo ela tem como cliente da nossa instituição. Eu vou colocar o Promise Spend, a variável quantitativa.
aqui o prompt time. E nas variáveis de classificação, também vou colocar, o Prompt Class indica para a gente a categoria do cliente. Se é um cliente que compra muito, compra pouco, compra na média. Aqui eu vou simplesmente marcar qual é a variável ou a categoria que me interessa. Eu quero ajustar para o comprador. Como o comprador é eu simplesmente marco. Poderia mudar o tipo de modelo. Poderia tirar a função de ligação, ao invés de ser logito, probito ou log-log. Nesse caso eu vou usar o default, que é logito. Na parte dos defeitos, eu vou dizer para ele quem que eu quero testar. Então, vou testar essas 3 variáveis. Caso fosse, aqui eu não vou fazer isso, mas eu poderia, inclusive, fazer o cruzamento entre essas variáveis utilizando a parte fatorial ou o cross. Vai depender do nosso objetivo. Na parte de seleção, eu poderia usar, por exemplo, o critério de seleção stepwise para selecionar as variáveis, é o que eu vou usar. Aqui eu posso marcar a variável que eu queira que já apareça no meu modelo. Eu não quero testá-la. Suponho que para a empresa já fosse interessante que o prompt time já fizesse parte do modelo. Ou seja, ela não vai ser testada. Ela já vai fazer parte logo de cara. Tá? Nesse caso eu vou testar todas. Nos gráficos eu posso fazer algumas análises visuais. Então eu vou colocar a curva ROC e o gráfico dos DF-betas. Por exemplo, caso nós quiséssemos fazer algumas análises mais associadas aos nossos parâmetros. Na parte de predictions, eu posso marcar aonde eu quero que o SAS ou o Guide salve essas minhas informações. Eu vou pedir para que ele salve os dados originais e também as predições nessa tabela chamada Work, Pred, Log, Reg. Tá? Além disso, eu poderia vir aqui nesse Additional Data e marcar essa caixinha para que ele fizesse a escoragem, ou seja, ele poderia pegar uma outra tabela, que não é exatamente essa tabela que nós estamos trabalhando agora, para fazer a escoragem, para aplicar a fórmula que ele desenvolveu nessa tabela extra. Tá? Nesse caso eu não vou fazer, mas seria o local onde você poderia fazer isso. Clico na opçãozinha Run e ele vai nos mostrar o modelo construído. Aqui nós temos o resultado, onde ele coloca as nossas variáveis, as informações da variável qualitativa independente. E o resultado do modelo, nesse caso o stepwise. Aqui ele coloca a curva ROC, e ele vai colocando a curva ROC por etapas, com as entradas das variáveis mais relevantes. Se eu quisesse fazer uma escoragem, eu poderia vir aqui clicar na própria task de regressão logística. Não preciso refazer todo o processo. Clico no Modify. E aqui eu seleciono a parte de Predictions e coloco aquela informação que eu tinha dito para vocês anteriormente. Vou simplesmente apontar para a tabela que me interessa. Ela está armazenada naquela mesma biblioteca, chamada SAS, essa Score Organics. É uma tabela que já foi preparada para ser escorada. Clico na opçãozinha Open e clico no Run. Aqui ele sempre vai me perguntar, depois que você já executou alguma vez, ele sempre vai perguntar, você quer substituir o que eu tinha feito anteriormente? Nesse caso eu quero. E ele vai fazer a escoragem, ou seja, ele vai aplicar o algoritmo desenvolvido em cima dessa tabela nova. Como se fossem novos clientes ou novas observações. O resultado do modelo é exatamente o mesmo, mas a diferença é que agora eu tenho a informação escorada. Então, se eu vier aqui nessa tabela resultante, eu tenho as informações da tabela original, mais a informação ou as informações da tabela que foi escorada. Para nós finalizarmos essa demonstração, eu vou mostrar um pouco a ideia do forecasting dentro das tasks do EAS, ou dentro do SAS Enterprise Guide. Então, da mesma forma que eu criei o regressão, ou o process flow chamado regressão, eu vou criar um outro process flow chamado forecasting.
Essa é uma dica interessante porque você faz com que o seu projeto fique didático. Então, suponha que você estivesse trabalhando numa empresa e você precisasse acessar esse mesmo projeto daqui 2, 3 meses. Quando você vai nomeando as suas áreas, fica mais fácil de você identificar aquilo que você fez. Uma outra sugestão também é você clicar em cima de uma task, por exemplo, de interesse, nesse caso seria regressão logística, e eu poderia vir aqui, clicar na opção New, Note, e aqui você descreve o que você fez. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, regressão logística. Poderia ter escrito muito mais coisas, mas aqui é só para te mostrar a ideia dessas notas que você pode colocar. Ao passar o mouse, ele vai mostrar para você exatamente o que você escreveu. Então, caso você saia de férias ou você precisa acessar isso de outra pessoa precisa acessar o seu mesmo trabalho, você pode notificar essas informações. Então, dentro do Forecast, eu vou pegar uma tabela de séries temporais, que é uma tabela de vendas, essa Sales Stores, uma tabela relativamente simples, onde eu tenho as informações das vendas, e eu suponho que eu quisesse fazer uma análise de projeção. Quero fazer uma análise, só que usando a metodologia de Box-Jenkins. Como é que eu poderia fazer isso utilizando o EAS? Se você vier aqui selecionando a tabela nas tasks, se você vier na opção Time Series, aqui você já tem vários algoritmos ou várias estruturas para fazer as suas projeções. Inclusive, essa opção ARIMA, que no fundo já é a metodologia Box-Jenkins incorporada nessa ferramenta. Então, eu vou clicar aqui na opçãozinha ARIMA. Aqui você tem as etapas do processo. Então, o estágio 1 seria a identificação, o estágio 2 é a estimação e o estágio 3 o forecasting. Nessa parte da identificação, eu poderia fazer uma diferenciação, caso eu achasse que a minha série é uma série não estacionária. Posso fazer alguns testes. Vou colocar aqui o teste de Dickey-Fuller aumentado. E posso pedir para que ele faça o gráfico da série atual. Então, eu vou vir aqui. Na opção Data, eu seleciono a minha variável de interesse. Aqui eu só vou desmarcar a diferenciação. Deixo o teste de Dickey-Fuller e clico na opçãozinha Run. Então, nessa etapa, nós temos as informações, alguns testes para testar ruído branco. Aqui nós temos o Dickey-Fuller aumentado e a informação da série original. Aqui não é a série projetada ainda. Isso é interessante porque geralmente nós trabalhamos com séries temporais não de uma vez só. Nós vamos fazendo testes para identificar o melhor modelo, a melhor forma de fazer a projeção. Eu venho aqui, clico no Modify Task. E aqui eu posso passar para a segunda etapa. Suponha que eu já tivesse identificado esse meu modelo, ou identificado essa série como um modelo AR, por exemplo. Então eu posso vir aqui no Model Definition, e aqui eu posso dizer para ele que é um AR1. Simplesmente adiciono. Se você tivesse outras opiniões ou outros palpites, você poderia acrescentar e testar esses modelos. E além disso, compará-los. Modelos ARIMA, modelos MA, só componente AR e assim por diante. Nesse caso, eu vou testar só o AR1, venho no modo Options. Aqui eu poderia mudar o método de estimação, você tem vários métodos já disponíveis. Vou deixar esse método de mínimos quadrados condicionais. Poderia salvar os parâmetros em algum local, salvar as estatísticas de diagnóstico e salvar o modelo e parâmetro em uma outra tabela. Nesse caso eu não vou fazer, porque o meu objetivo é fazer a projeção. Clico no Forecasting. Peço para que ele gere minha projeção. Nas opções, eu digo para ele qual que é o intervalo que será essa projeção, o número de observações que serão projetadas, quantos passos para frente serão projetados e o intervalo de confiança. Posso pedir para que ele crie os gráficos, tanto de projeção quanto de resíduo, e executo a minha task. Da mesma forma que eu falei para vocês antes, ele vai perguntar se eu quero substituir a ação anterior. Nesse caso eu quero. E aqui nós temos o resultado
Aqui nós temos a visão da série original e a visão da série projetada. Nós temos os parâmetros estimados. E aqui os valores projetados. Se você quiser ter esses valores em uma tabela, da mesma forma que eu fiz na parte da regressão, você poderia fazer aqui. Clico na mesma task, botão direito, na parte Modify, e aqui eu seleciono nas opções, ou no plots e resultados, e peço para que ele salve as projeções nessa tabela. Essa tabela você poderia mudar o nome se você quisesse. Tá? Eu vou deixar o default, clico na opçãozinha Run e clico e peço para que ele substitua os resultados anteriores. O resultado aqui é exatamente o mesmo, a diferença é que você tem, além do resultado, as informações projetadas. Então aqui você vai ter o valor projetado, o desvio padrão, o intervalo de confiança e o resíduo associado a essa projeção. Em linhas gerais, era essa a demonstração que eu gostaria de fazer para vocês, onde eu mostro basicamente 3 funcionalidades. Primeiro a parte de manipulação, depois a parte de regressão e forecast. Logicamente, como eu citei antes do início da demonstração, você tem várias outras possibilidades utilizando essa solução chamada EAS. Tá? A demonstração e a apresentação que eu gostaria de fazer é exatamente essa. O que eu quero saber de vocês agora é se existe alguma pergunta que vocês gostariam de fazer. Para fazer as perguntas, você tem o painel, que é o painel de questões, de perguntas e posicionamentos que você pode usar para entrar em contato com a gente. Estou à disposição. As perguntas que não forem respondidas aqui, nós teremos o maior prazer de responder e mandar por e-mail para vocês também. Tá ok? Chegou uma pergunta para a gente em relação ao tipo de contrato, se é por instituição. Realmente é por instituição. Então, caso exista um interesse, esse produto é licenciado. Existem outros produtos também, tá, dentro da área acadêmica. O que nós estamos falando aqui é do EAS, mas existem outros. Só para citar, porque é uma pergunta bastante recorrente, do SaaS Enterprise Miner. O SaaS Enterprise Miner não faz parte desse bloco, ele faz parte ele faz parte da área acadêmica, só que ele não faz parte do EAS. Tá? Mas ele também é oferecido pela área acadêmica. Tá? Então, só respondendo a pergunta que foi feita, o licenciamento é feito por instituição. Tem uma pergunta aqui bastante interessante, perguntando sobre a modelagem, se é necessário para a ferramenta ser utilizada, se é necessário que alguma modelagem tenha sido feita previamente. Não é necessário, tá? Você pode fazer a modelagem. Nós podemos pensar em modelagem em 2 aspectos.
A modelagem dos dados, que é você fazer o que a gente chama de ETL, e a modelagem estatística. Tá? Pensando do lado do ETL, você poderia usar a própria ferramenta para fazer o ETL, ou seja, eu não preciso fazer um ETL prévio para depois trazer os dados e fazer os modelos estatísticos. Ou seja, eu posso fazer o processo de modelagem dos dados na ferramenta e depois disso fazer o processo de modelagem estatística na ferramenta. Tá? Uma outra pergunta do Léo Cunha, se é possível a leitura dos dados, é uma base de dados muito grande, ele tem um SQL, ele quer ler isso nativamente do SAS. É possível, tá? É possível. Você já pode ir diretamente do SAS. Basta você ter o conector e, se você quiser, nós podemos mandar para você, Léo, mais detalhes sobre isso, tá? De como você poderia fazer esse processo de conexão. Outra pergunta, se o vídeo vai ser disponibilizado, será disponibilizado, tá? Ele vai ser colocado, ele vai ser enviado para as pessoas cadastradas e também vai ser colocado no YouTube. Temos uma pergunta de um aluno da Federal de Goiás. Ele gostaria de saber como que ele faz para que a universidade, o departamento de estatística, tenha essa solução. Tá? Nós vamos entrar em contato com a faculdade para alinhar esse processo. Tá? Então, nós mesmos vamos entrar em contato com a universidade. Uma outra pergunta é se existe uma versão trial, uma versão teste dessa ferramenta. Na verdade, não existe. Tá? Você não tem essa ferramenta de forma que nós chamamos de trial, né, para testar durante um tempo. Ela realmente ela é licenciada. Gostaria de agradecer a vocês a presença, a paciência, tá, nesse nosso WebEx. Gostaria de salientar, caso você tenha alguma dúvida ou caso surjam dúvidas posteriores, fique totalmente à vontade de nos enviar por e-mail. Tá? Nós vamos entrar em contato, nós vamos passar essa apresentação e outros pontos que foram levantados também, que por questão de tempo nós não conseguimos atender. Então vocês receberão essas informações via e-mail. Tá? Aqui nós temos os contatos, caso haja interesse, em redes sociais do SAS. Muito obrigado e até a próxima.